Fala, gurizada, tudo certo? Então, me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos, né? E sempre fizemos a cobertura dos jogos, principalmente da dupla Grenal, e também, eventualmente, falamos de futebol, num termo geral, assim, né? Já fizemos o pós-jogo também da seleção e uma pequena cobertura aí do Super Mundial de Clubes da FIFA, que teve a sua final entre PSG e Chelsea, que foi uma zebra, né? Tava todo mundo acreditando, confiando no PSG que ia ganhar facilmente e além de não, né, de além de perder, perdeu, né, 3-0 fora o baile. Então nós vamos aqui comentar um pouquinho aí, os caras assistiu o jogo, o que achou do resultado aí e o Chelsea campeão. Cara, pois é, assisti sim, eu peguei a rabeira do início ali, porque a gente tava chegando de viagem e tal. Mas tu roubou meu bordão, hein, né, cara? Fora o baile é meu, né? Mas enfim, cara, Define bem, assim, define bem. então, eu acho até que, incrível que pareça, zebra me pareceu um termo meio forte, assim, porque antes do jogo eu tô falando, né? Óbvio que o resultado ele foi absurdo, assim, principalmente pelo desempenho dos times e o resultado do primeiro tempo. Mas antes todo mundo estava apostando no PSG justamente por causa do histórico da final da Champions, né? Aquela goleada histórica que foi contra a Inter de Milão, mas também porque o Chelsea vinha com um desempenho muito fraco, muito fraco que eu digo não assim, mas meio, não empolgante, não empolgava. Para mim os jogos do Chelsea não empolgaram, entendeu? É diferente, por exemplo, do Bayern de Munique, que eu não achei que fosse cair, que eu achei que fosse ser campeão pelo futebol apresentado, ou que ia fazer uma final, um confronto bom contra os clubes grandes que acabou não se confirmando. Mas, cara, o PSG confirmou aquela minha tese que é pipoqueiro, clube que tem a pecha de pipoqueiro é complicado, cara. Mesmo com um trabalho bom aí do Luiz Henrique, com um time que não tem estrela, com um time que tem trabalho e não sei o que, não sei o que. Chegou na hora do vamos ver mesmo, beleza, ganhou a Champions lá do uma Inter de Milão também que chegou lá igual a vaca que sobe no telhado, ninguém sabe como é que chegou lá. Sabe, a Inter de Milão, assim, é um time bem mais desqualificado que o próprio Chelsea. E não sei qual é que foi a injeção de ânimo que deu ali, se foi a torcida, se foi uma ficha que caiu nesses europeus que não estão nem aí pro Mundial, como a gente gosta de falar, mas porra, os caras jogaram a morrer, né, cara? Meu, o desempenho do Chelsea é uma coisa que eu não tinha visto no time deles há muitos jogos, assim. E aí, cara, fez um, dois, três, acabou o jogo, né, cara? Muito difícil de tu ter uma remontada, assim. Principalmente numa final de campeonato, numa estreia de um campeonato de uma forma jamais vista, de uma forma jamais imaginada pouco tempo atrás. Ninguém nunca imaginou que ia ter um campeonato que envolvesse tantos confrontos bacanas como foi. Mas o Chelsea acabou se mostrando aí inclusive na minha opinião, subindo de patamar em relação a ele mesmo como clube. Porque se essa fórmula se consolidar, né, como o atual grande mundial de clubes, cara, o Chelsea foi o primeiro campeão, entendeu? E uma coisa interessante também de comentar é que tanto o Chelsea quanto o PSG perderam para brasileiros, né? O Flamengo ganhou do Chelsea e o PSG ganhou o Botafogo ganhou do PSG e de formas assim tranquilas, né? Não foi aquela coisa assim os dois brasileiros jogando melhor, uma coisa interessante, mas claro que depois não conseguiram classificar. E eu particularmente estava torcendo para o Chelsea por causa do Fluminense, que eu tô torcendo para o Fluminense, mas então acabou perdendo para o campeão, né? Então valoriza um pouco mais também a campanha aí do Painato. Bem o que tu falou, assim, o Botafogo, né, eles fizeram bons jogos ali, e essa nova fórmula do Mundial, ele trouxe essa possibilidade de o brasileiro do sul-americano, que não tem contato com os clubes de lá, ter pelo menos um gostinho de jogar um jogo é, de um status muito pesado, muito forte, como seria uma possível final de um mundial de clubes, né? Jogando contra PSG, contra Chelsea, enfim.
pô, não ganhei o Mundial, mas pelo menos, pô, eu me vibrei, eu me emocionei, eu torci em um jogo, praticamente um confronto como se o clube brasileiro estivesse jogando a própria Champions League, entendeu? Como se tivesse entrado numa fase de grupos de uma Champions League e disputar um jogo contra o PSG e sem necessariamente perder para esse time e ser desclassificado da competição. Então, assim, foi um mix de sentimentos, nesse Mundial, apesar de o Inter não ter participado, o Grêmio não ter participado, mas me colocando no lugar como torcedor desses clubes que efetivamente participaram da competição, foi uma sensação bem interessante, assim. Tanto que, né, quem que apostava que o Fluminense ia ser o último eliminado? Que ia disputar uma semifinal? Ninguém imaginava, cara. Ninguém imaginava. Também, de certa maneira, deu sorte ali nos confrontos, mas não significa que foi fácil, né? Os adversários que o Fluminense enfrentou. Então, cara, acho que o resumo do Mundial é esse. Realmente entrou para a história, né? Também pelo país que foi disputado, que vai ter a Copa do Mundo no ano que vem também, os Estados Unidos. E, cara, eu pessoalmente espero que seja um formato que se consolide, assim. Não porque eu acho que é legal a cada 4 anos disputar mundial, não sei o quê, mas eu acho que pela integração entre os clubes. Que a gente aqui, como sul-americano, valoriza tanto. A gente é apaixonado pelo futebol, a gente mora num país que domina o esporte, mas que é tolhido desse contato com clubes que movimentam tanto dinheiro e que estão tanto na mídia quanto os clubes europeus. Pra gente é muito importante jogar contra eles. Então, tomara que seja um formato que se consolide, cara. Que a gente possa. Que isso não caia no esquecimento, que isso não seja algo que fracasse. Na minha opinião, eu relutei no início, mas eu acho que foi uma competição bem legal de assistir, sabe? Eu acho que também por esse fator aí vai. Claro que nas primeiras edições talvez não, por causa dos jogadores, que não tem férias, aquela coisa. Mas eu acho que a longo prazo tem tudo para se consolidar e ser uma, vamos dizer, uma referência total, assim, em termos de E competições. eu acho que agora também os clubes tiveram o gostinho, sabe? Mesmo eles lá, entendeu? E aí eles vão mentalizar isso futuramente, sabe? Talvez o apelo econômico seja ainda maior, apesar do que já foi. Talvez, enfim, o país sede, por exemplo, né? Dessa vez foi nos Estados Unidos. Eu acho que talvez isso tenha sido um erro, eles forçado a barra para fazer num país que não tem apelo, né? Tu teve uma final com poucos torcedores do PSG, velho. Então, assim, talvez uma próxima edição, sendo numa Europa principalmente, ou sendo aqui em algum país sul-americano, cara, vai, assim, vai explodir esse apelo do esporte. Imagina, cara, tu ter um jogo em Buenos Aires, cara. Meu Deus do céu, no Monumental de Nunes, entendeu? Tu ter um jogo no Maracanã, no Beira Rio, na Arena que seja, sabe? Assim, e na Europa tu ter um Wembley, entendeu? Uma Copa do Mundo de clubes em Wembley, tu ter na Arena do Bayern. Eu, como Colorado, sei o que quer jogar na Arena do Bayern, porque a gente jogou a tal da Copa Audi, que era um torneiozinho que eles organizaram lá. Jogou Inter e Milan, jogou Inter e qual é que foi o outro confronto? Não lembro agora. Barcelona. Inter e Barcelona, Inter e Milan. Então, pô, é legal de ver. Pô, meu time tá lá. Na época era o Damião, tava lá, sabe? Sabe assim, já pensou tu ver o Wesley jogar, tu vê o Vitão jogar, sabe? Tu vê o Volpe, tu vê o Volpe jogar, É entendeu? mais difícil daí. Não, mas assim, brincadeiras à parte, tu vê o teu time jogar, tu vê o teu time figurar lá, né? Disputando um campeonato desse daí. Então, foi um jogo de certa maneira surpreendente, o resultado mais ainda, mas que acho que coroou o final desse mundial e tu vê, né? Até para comentar, nenhuma das nossas previsões que a gente fez naquele vídeo de Curitiba se confirmou. Nenhuma. Tu falou que ia chegar o Real Madrid na final, que o Real Madrid ia ser campeão. Eu falei
que o Bayern ia chegar, que o Bayern ia ser campeão. Os dois caíram no meio do caminho. E deu uma final de dois clubes que foram regulares, principalmente na fase eliminatória, né? Sim, e caíram feio, né? Nenhum dos dois, né? Nem prestou uma reação boa para passar de fase, né? Tanto o PSG, tanto o Bayern quanto o Real. Deram uma bela É, decaída. tomaram uma pauleira mesmo. Caíram Exatamente. com os dentes no chão, né? É complicado. Mas é isso, gurizada. Fechando aqui então esse Mundial de Clubes, essa mini cobertura, como o Dom falou. Mas, cara, sempre que tiver aí um fator interessante do futebol pra gente acompanhar, a gente vai estar aqui fazendo pós-jogo, vai estar aqui fazendo comentário também. E a gente convida vocês aí pra se inscrever, comentar, compartilhar, curtir. E a gente vai fazer agora no meio da semana o pós-jogo do Grêmio contra o Alianza Lima, se eu não me engano, pela Copa Sul-Americana, quarta-feira. E pós-jogos de Brasileirão, como sempre, no final de semana. Beleza? Valeu, um abraço. Até a próxima. Feito, gurizada. Valeu, Oscar. Um abração aí. Até a próxima.